Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma questão que caiu no Enem de 2020, que fala sobre os pré-socráticos. E a gente vai ver que é uma questão muito simples de se acertar, muito tranquila. Não tem por que você errar uma questão dessa quando aparecer para você na sua frente. Então vamos lá. Como é de costume, a questão tem um texto e depois uma pergunta. Então vamos lá. O texto é muito simplesinho, muito bonitinho também. Aquilo que é quente necessita de umidade para viver. E o que é morto seca. E todos os germes são úmidos. E todo alimento é cheio de suco. Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo de que provém. E aí vem a questão. O fragmento atribuído ao filósofo Tales de Mileto é característico do pensamento pré-socrático ao apresentar uma. E aí temos 5 questões. Vamos começar pela B. A gente vai perceber que a B, a C e a D são alternativas muito fáceis de você perceber que estão erradas. Então não tem por que você ficar em dúvida nessas. Se você for ficar, meu Deus, qual será que é? Só pode ser entre A e E. A B, a C e a D, você tem que ser capaz de descartar logo de cara. Então vamos lá, a B, o que ela diz? Uma teoria crítica sobre a essência e o método do conhecimento científico. Ora, aquele texto que a gente acabou de ler, que é atribuído ao Tales de Mileto, normalmente que se diz que é o primeiro dos filósofos, ele fala de método científico. Método científico diz respeito, normalmente, à ciência moderna. É a ciência moderna que se preocupa com o método, porque é o método que leva à segurança daquele conhecimento. Então, não. Esse texto não está falando sobre essência nem sobre o método científico. Então, a gente pode descartar. A C diz o seguinte, que é uma justificação religiosa sobre a existência e as contradições humanas. Ora, aquele texto dá alguma justificação religiosa? É claro que não. Esse já é o primeiro ponto. Você lê aquele texto e não vê nenhuma justificação religiosa. Não tem nada disso lá. Então você já poderia descartar. Mas além disso, a questão está querendo que você aponte aqui nessas alternativas um elemento que é normalmente atribuído aos filósofos pré-socráticos. Ora, a justificação religiosa não é um elemento normalmente atribuído aos filósofos pré-socráticos. Na verdade, eles são aquele momento da filosofia em que a gente está tendo a passagem do mito para a razão. É o nascimento da filosofia. Você está querendo entender por que a gente acaba se afastando do discurso mitológico para ingressar num discurso racional, o discurso do Logos. Então não é uma justificação religiosa. Isso é uma completa bobagem. A D, aquele texto é uma elaboração poética sobre os mitos e as narrativas cosmogônicas. Ora, pelo mesmo motivo que eu acabei de mencionar, que a C não era uma boa opção, não é um elemento que caracteriza o pensamento dos pré-socráticos. E não está presente naquele textinho lá do Tales de Mileto um trabalho poético que acentue o discurso mítico. Não é isso. Entre os pré-socráticos que a gente começa a ver é justamente esse afastamento, essa passagem dessas explicações mitológicas para um discurso diferente, racional, filosófico. Então não é disso que se trata aquele textinho. Ele não fala sobre mitos de maneira poética, não é isso que está ali. Então a gente descarta a D. E agora a gente pode voltar para A. O que diz a A? Que é uma abordagem epistemológica sobre o Logos e a fundamentação da metafísica. Veja, essa aqui talvez você possa até se complicar, falar, opa, o que será que é abordagem epistemológica? Muitas vezes o problema do aluno é, não consigo ler. Ele não entende o que está escrito. Ele não conhece as palavras. O que quer dizer epistemologia? Epistemologia é aquela área da filosofia que se preocupa com os modos do conhecimento. A maneira pela qual o conhecimento se dá. Ele é possível. Então a gente volta para aquele texto. Será que ele está pensando sobre como a filosofia funciona através do Logos? Qual é o elemento que permite ao ser humano conhecer? É disso que ele está falando ali? Será que é isso? Não é. Ele não está dando nenhuma elaboração teórica sobre o Logos. Ele não está trabalhando a natureza humana. Ele não está falando de nada disso. Então não é a opção A. O que ele está fazendo? Evidentemente é a E. Ele está dando uma explicação racional sobre a origem e a transformação da physis. Lembra, physis é o universo, é o cosmos.
É dessa palavra que vem a física, aquela que você ama tanto, que você estuda com tanta paixão. Ora, esse sim é um elemento extremamente presente no pensamento dos filósofos pré-socráticos. Eles se preocupam com o princípio a partir do qual todo o universo foi feito. É isso que eles querem saber. Um vai falar que é a água, outro vai falar que é a terra, um vai falar que é o fogo. Mas a interrogação é essa. Eles querem saber qual é o princípio a partir do qual todo o universo, toda a física se originou. Como é que as mudanças aqui acontecem? Então, não tem dúvida. Nessa questão, não tem como você se complicar. Só pode ser AE. Fácil, não é? Então, se aparecer alguma questão parecida com essa na sua frente, o que você vai fazer? Vai respirar fundo, vai ler com calma e vai acertar. Então, semana que vem a gente comenta uma nova questão do Enem. Até mais!